Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2012, domingo. O verbete é de número 2220. Ele tem 7 páginas, 55 logias e 33 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 20 máximos. Agora, o tema, síndrome do hiperconsumismo. A especialidade para a patologia. Quem fez o verbete foi o nosso veterano, professor Pedro. Quantos você já fez com esse? 20. Ele já tem 20, tá? 20 a 0, 20 a 1, como é que é aí? Vocês olham aí cada um. Acerta o score dele. Agora, definologia. A síndrome do hiperconsumismo é a reação patológica exagerada, ilimitada e insaciável da consciência mulher de consumir de modo desatinado, especialmente artigos supérfluos, nímios, exorbitantes, desabalados, desmedidos, desprioritários e desnecessários para o verdadeiro bem-estar consciencial. A atual pressão holopensênica pró-consumismo. O holopensene pessoal da imoderação nas aplicações dos recursos intrafísicos. O hiperconsumismo enquanto patologia consciencial odierna. A busca artificial de levantadores da autoestima. A autoimagem distorcida. As compras motivadas por autoindulgências. O desejo por artigos denotadores de prestígio social. Agora, o ato de tornar as crianças mais consumidoras e os consumidores mais crianças. A demonstração conscienciométrica do nível de maturidade emocional através dos itens de consumo. Os estudos sociológicos do homo consuméricos. O ideal seria por homo stultus consuméricos. A ausência de sensibilidade para a psique própria do casca-grossismo. O autoesbanjamento ante a parapreceptoria. O hiperconsumismo enquanto neo-hábito doentio capaz de engolir e acobertar hábitos paragenéticos produtivos, os retrotrafores. O peso holocármico do perdularismo intrafísico. Na fatologia tem mais de 20 linhas, tá? Eu li só algumas pequenas. Na argumentologia nós temos aí a sintomatologia, com a síndrome do hiperconsumismo, caracterizada principalmente pela manifestação de um ou mais de 10 sinais e sintomas holossomáticos, que ele enumera aqui. Na tipologia tem 10 tipos de superconsumismos moderninhos. Na remissologia dos 15 itens nós destacamos apetite insaciável, dardanologia, desperdício, esbanjamento consciencial e papel social. Na frase enfática, a síndrome do hiperconsumismo caracteriza-se por óbvia alienabilidade egocêntrica, assentada nas autoinseguranças crônicas, cabendo a cada um de nós exemplarismo lúcido perante tal fato. Você manifesta síndrome do hiperconsumismo? Ou já fornece exemplos de consumo lúcido, responsável e prioritário para a consecução da autoproex? Eu chamo a atenção que a bibliografia específica tem 25 fontes. Vale a pena ver. Agora, a mega análise aí do João Paulo e nossa aqui. São 20 itens. Exagero, obsessão, superfluidade, desperdício, insaciabilidade, excesso, esbanjamento, mídia, autoinsatisfação, arquiconsumismo, hipercapitalismo, hiperegoísmo, ansiosismo, subcerebralidade, robotização, parapatologia, sociologia, consumerologia, intrafisicologia e psicossomatologia.
Agora, nós temos aí o verbete sobre a extrafisicologia, que é o contrário. Hoje, um está falando na intrafisicalidade, o outro na extrafisicalidade. Aqui na extrafisicalidade eu chamo a atenção para a mega-analiticologia, que é da argumentação, que tem aqui vários itens, são 4 itens com detalhes numa enumeração que vale a pena a pessoa examinar para ela entender o processo extrafísico. Isso foi feito como um resumo, uma síntese, para clarear o processo. Agora, ao verbetógrafo, poderia nos explicar melhor a teoria contemporânea da era do vazio, na teoriologia? Sim, essa teoria de um filósofo francês contemporâneo que está na bibliografia, número 12, ele é um dos principais defensores dessa ideia e, vamos dizer assim, estudiosos dessa questão do hiperconsumismo moderno. E, basicamente, a ideia principal que ele vê é que o foco hoje do consumo moderno, ao invés de ser a necessidade de obtenção de determinado produto e assim por diante, é no processo em si de, ao adquirir determinado produto, aquilo traz uma sensação de bem-estar. Só que essa sensação de bem-estar é passageira e a pessoa busca isso em outros produtos. Ela não olha para dentro dela e vê que o problema na realidade é com ela, é intraconsciencial. Então ela busca fora, vamos dizer assim, na extra-conscienciologia, na condição exterior, algum remédio, alguma solução para as frustrações, decepções e assim por diante. Então isso é muito bem explicado por um paradoxo que se tem, que é justamente, ao invés de nós, vamos dizer assim, conseguirmos trocar afeto com outras pessoas, apesar de termos uma superpopulação, apesar de termos mais possibilidade de ter contato com outras pessoas, o número de pessoas com depressão, o número de pessoas na solidão, o número de antidepressivos, tudo isso está nas alturas. Então é um paradoxo e ele procura exemplificar isso. Toda a propaganda que se faz hoje pró-consumismo não é tanto em função do objeto em si, mas na tentativa de saudar essa condição mais baseada no processo emocional. Agora, na estrangeirismologia, o artigo Ersatz, alternativa de Dowschiffing e a aura sacra fams. Ok, essa primeira expressão, Ersatz, significa aquela cópia, mais barata, o substituto de qualidade inferior, que nos dias atuais é muito comum. Você tem aquelas marcas, vamos dizer assim, aquelas top de linha, e tem uma série de artigos. Na época de 1950, eles chamavam isso de produto combate. Produto combate, exatamente. E hoje um desses estudiosos fala que o consumidor é como se fosse um ersatz do cidadão. Então a pessoa não tem mais os valores da cidadania, isso foi um pouco trocado, está camuflado pelo processo do consumismo de modo geral. E essa alternativa do downshifting é justamente um contraponto que se existe, uma espécie de movimento que se tem na internet, se acha muito sobre isso, das pessoas advogando a favor de se viver com pouco. Não tanto o processo de ser franciscano, de viver na pobreza, mas de não se buscar ad infinitum uma condição da riqueza pela riqueza. Aquela condição que a gente pode se contentar com o que nós já temos, viver numa condição boa, confortável, mas sem querer entrar na loucura do capitalismo selvagem. E a última, essa expressão clássica, significa a condição da maldita fome de ouro, Então alguns pesquisadores atribuem essa tendência de se buscar a riqueza, que se conhece também como plutomania, essa mania de querer ficar rico e enriquecer, alguns, se não todos, os males da sociedade. Daí vem a questão da inveja, da competição, o processo de corrupção e assim sucessivamente. Poderia também detalhar o paradoxo do Big Shot miserê? Ainda viveremos numa sociedade sustentável? Esse paradoxo é um paradoxo porque o Big Shot é aquela consim, aquela pessoa assim denominada
pelo fato de ser rica, de ter muito poder, e esse poder normalmente advir de alguns milhares de dólares, enfim, de reais e assim por diante. Só que, paradoxalmente, essa pessoa é incapaz de colocar a mão no bolso, incapaz de atender e ajudar outras consciências. E eu, por exemplo, já tive a oportunidade de conviver com essas pessoas, é uma coisa que chama muito atenção, porque a pessoa, para ela, aquilo não faria a menor diferença, mas justamente por ela dar muito valor ao processo do dinheiro e, em alguns casos, ter conquistado aquilo de modo assim, com muito esforço, ou, enfim, valorizar muito essa condição, ela não consegue abrir mão e se disponibilizar e ser mais despojada nesse sentido. Então é um paradoxo, até certo ponto, etológico mesmo e sociológico. O polinômio dinheiro, poder, sexo, drogas. E na sindomologia, síndrome da abstinência da baratosfera. Sim, esse polinômio dinheiro, poder, sexo e drogas é um clássico, né? Você, quando começa a observar as pessoas que começam a ter muito dinheiro, para elas, a tendência é elas perderem aquela sensação do desafio, elas podem obter o que elas quiserem, e elas então, há uma tendência, dependendo da personalidade, do caso, do contexto, mas há uma tendência delas quererem experimentar situações novas e diferentes, aquilo que o dinheiro pode comprar. E aí vem normalmente o processo de prostituição, o processo de drogas. Existe um documentário muito interessante, que a gente vou até comentar, se possível, em outras situações, que é o chamado trabalho interno, Inside Job. E lá eles comentam isso, que nos excessos de Wall Street era muito comum, ainda deve ser muito comum, essas personalidades, essas pessoas que mexiam muito com o processo das ações, processo das finanças, terem essa fuga, esse tipo de comportamento, e eles comentam lá que eles tinham verbas justamente para gastar tanto com o processo de droga como com o processo de prostituição de alto luxo. Então, eles comentam que às vezes 1 hora com uma mulher, uma garota de programa, valeria mais ou menos $1.000 e assim por diante. Então você vê que aquilo para a pessoa, como ela ganha às vezes milhões numa semana, milhões num lance, aquilo para ela não faz tanta diferença. Então aí você vê uma inflação no processo do sentido do valor do dinheiro mesmo, e a perda, por outro lado, do processo moral, ético e cosmoético. E a condição da síndrome, a síndrome de abstinência da baratosfera é exatamente por isso, porque muitas vezes essa sensação de poder que o dinheiro traz e o consumo entra dentro disso, pode advir de uma abstinência, de uma sensação de falta ou do processo da baratosfera em si, mas principalmente de vidas anteriores, porque a pessoa não teve isso, ou teve e perdeu isso, ficou faltando, ficou com essa sensação de falta. E ela vem aqui, entende mais ou menos como que a dimensão humana funciona, e ela aí faz de tudo para ter esses valores, esse dinheiro, mesmo que para isso ela tenha que corromper os próprios valores pessoais, né? Hoje é o meu primeiro contato, sou de Torres, do Rio Grande do Sul. Tenho dificuldade de relacionamento com meu pai. Tive vários relacionamentos afetivos, não consigo firmar em nenhum. Me sinto triste até no trabalho de advogada. E projetos, eu já perdi o ano. O senhor me dá uma dica e ajudasse enquanto a saída? O ideal seria ela de Torres, ela encontrar com a Reinalda, né? Será que a Reinalda está vendo essa tertura? Para encontrar, porque aqui teria que juntar. De vez em quando eu noto aqui esse nome aqui. Mas agora eu não sei exatamente, aí aqui não tem endereço, não tem nada, mas Torres não é tão grande. E o pessoal tem um e-mail, né? De repente passa para... seria bom passar para Reinalda em Torres, para fazer assistência e mostrar o envio para essa nossa amiga. Ela tem 35 anos. Vocês estão ouvindo aí? Aí de cima, quem é que está ouvindo, não? Senão eu dou aqui o papel. A Reinalda, tá certo? A Reinalda. Agora, enfatologia. Poderia explicar o ato de tornar as crianças mais consumidoras e os consumidores mais crianças? Esse aqui é do Modem, tá? Sim. A gente observa que há uma tendência proposital, feita de caso pensado, de toda estratégia de marketing, eles estudam isso, tem o chamado neuromarketing hoje em dia,
de se tentar esticar o processo da infância, da adolescência, mesmo na vida adulta e na velhice. Então, há um estímulo, uma estimulação, uma busca de tudo aquilo que seja mais assim efêmero, que seja mais fácil, que exija menos raciocínio, que seja mais, vamos dizer assim, baseado no impulso. Então, todos esses processos do consumo estão assentados nessa condição. Se você for avaliar, a gente até colocou algumas expressões aqui que têm relação com isso. O processo do império do efêmero, a substituibilidade mercadológica. Quer dizer, você compra hoje produtos que não têm mais a mesma duração, a mesma qualidade que tinham antes. Hoje se faz muita propaganda antecipada, eles chamam isso de cronoconcorrência. Então, às vezes, não existe o produto ainda, o produto não foi lançado de modo assim concreto, mas ele já é lançado, às vezes, com 1 ano, 2, 3, às vezes até 4 anos eles colocam de antecedência. E o objetivo disso, o que é? Você já chamar a atenção para um produto, por exemplo, um carro não foi lançado ainda, mas eles já começam a fazer propaganda. Com isso, eles já afetam de algum modo a venda da concorrência, já incutem a ideia de que esse carro vai ser fora de série, a pessoa então já começa a vislumbrar essa possibilidade, e isso cria o desejo de consumo na pessoa. Eles dão um exemplo que é naquele caso do videogame PlayStation. Quando foram lançar o número 2, eles começaram 1 ano antes a fazer a propaganda, que ia ser muito melhor do que o 1, que ia ter isso, que ia ter aquilo. E o resultado foi que no final de semana que eles lançaram, só no Japão eles conseguiram vender 1 milhão de exemplares desse videogame, desse brinquedo. Então, são essas estratégias que eles fazem justamente com esse objetivo. Outra coisa que a gente pode analisar isso também é ver quais são os filmes mais vendidos, mais vistos, mais, vamos dizer assim, comercializados. Então, se você for ver o ano passado, o filme que foi mais visto por todo mundo foi o Harry Potter. Quando foi o lançamento daquele Shrek 1 e 2, etc., foi também o filme mais visto. Então, esses desenhos, vamos dizer assim, esses romances, essas aventuras infantis, e aí vem todo o processo do revivalismo, que foi comentado até pela professora Malo, o processo de vampiros, tudo isso, vamos dizer assim, está de caso pensado, feito para que os adultos comecem a se comportar e valorizar atitudes infantis. Gostaria que explicasse o segundo item da crescendologia. O crescendo, abuso, fastio, desuso. Sim, a ideia é que quando há essa tendência da pessoa, se não tem educação, se não tem, vamos dizer assim, uma constituição moral, cosmoética mais sólida, há uma tendência de haver esse abuso no processo de comportamento de modo geral, e aqui no caso a condição do hiperconsumismo. Aí é uma tendência dela se ficar enfadada com aquilo, ficar de saco cheio, e aí ela entra no processo do desuso, ou seja, descarta rapidamente aquela condição. Então, justamente por não valorizar aquele objeto, aquela compra, não ter aquela necessidade real, aquilo rapidamente e facilmente é descartado, logo depois de um simples uso. Crescendologia. O crescendo, esse que eu falei, agora politicologia. Poderia ampliar o item, a sabotagem às políticas socioeconômicas de distribuição de renda. Sim, a gente vê cada vez mais, e aí a crise de 2008, 2009 comprovou isso, corroborou essa condição de que não há interesse realmente dessas personalidades que estão tanto na política como são as pessoas que de algum modo influenciam a opinião pública, não há um interesse real em se fazer essa distribuição de renda. Nesse documentário que eu citei, eles colocam e comprovam e mostram lá com os fatos que tudo foi feito de caso pensado. Os manipuladores lá de Wall Street sabiam que eles estavam vendendo produtos que não valiam nada daquilo. Aquelas empresas de rating, se não me engano, que se chama, que dão lá a qualificação desses produtos financeiros, aquele AAA, elas continuaram colocando esses produtos que não valiam nada como se eles valessem muito, como se eles fossem de boa qualidade. As pessoas foram se endividando, eles sabiam que isso ia acontecer,
esperaram, assistiram, vamos dizer assim, de camarote, o circo pegar fogo. No final, correram para o governo, porque há uma promiscuidade muito grande entre o pessoal de Wall Street e os políticos, e eles foram atendidos ali quando os bancos começaram a quebrar, foram socorridos com pelo menos 700 bilhões de dólares. Então, isso tudo é feito de caso pensado. Eles até descobriram um documento, no caso do Citigroup, do Citibank, que eles chamaram de plutonomy, quer dizer, a plutonomia, a plutomania, que é o processo de enriquecimento. E o objetivo deles, eles conseguiram isso já naquela época, é que o 1% dos cidadãos mais ricos dos Estados Unidos tivesse uma renda, uma riqueza superior aos 95% da população. Então, isso você vê que é, vamos dizer assim, um disparate, um descalabro, uma condição super anticosmoética, e eles estão fazendo isso tudo de caso pensado. E o pior da situação é que essas pessoas não tiveram nenhum tipo de punição, muito pelo contrário, continuaram ganhando os bônus milionários, inclusive em função desse socorro. Então, eu recomendo esse documentário, e tem um outro também do Michael Moore, que é uma história de amor com o capitalismo, se não me engano, que é também relacionado a esse assunto, para aumentar a criticidade acerca desses excessos do capitalismo. Em 2008, fui submetido a uma esterectomia devido a um mioma e a médica cortou minha bexiga. Depois disso, já fiz mais 2 cirurgias. No dia 3 de março, irei fazer uma outra, para a correção de uma fístula vésico-vaginal e cistoplatia redutora. As despesas desse procedimento foram cobertas pelo plano de saúde, mas dessa vez nem o hospital, nem meu médico são credenciados pelo meu seguro, e terei que arcar com esse ônus. É cosmoético exigir que a médica pague essas despesas, ou terei que pagá-las no meu bolso? Ora, aí tem 2 coisas. Se houve algum pronunciamento do hospital que atendeu você com a médica, se há um processo em andamento, alguma coisa nesse sentido, isso aí então já está acertado, aí é o caso de cobrar. Agora, se você tem dinheiro por você, o melhor que você faz, se não tem nada feito, paga isso, esquece essa médica e esse hospital. Trabalhe com outro hospital e escuta outras opiniões. Isso aqui é o melhor. Agora, veja bem, olha ver se você pode pagar, se isso está dentro das suas condições econômico-financeiras e tal. Às vezes é melhor ficar livre de todo mundo. Lendo um livro de Nedir Mendes da Rocha, ele fez menção a umas sessões de materialização em Campinas. Segundo ele, o senhor informou que vinha realizando alguns trabalhos de materialização com a equipe de médicos, com a finalidade de escrever um livro sobre o assunto à luz da ciência. Poderia comentar um pouco sobre essas pesquisas? Que livro é esse? Não, nós tentamos fazer isso há muito tempo. Isso foi na década de 1964. Mas aí vieram a turma lá de 6 repórteres da revista Cruzeiro, que estava caindo pelas pernas, e eles fizeram uma tempestade publicitária em cima da gente. Aí nós desistimos de mexer com essas pesquisas. Atualmente tem aí o professor Hernande Leite, que está trabalhando aqui no CAEC com efeitos físicos. Qualquer coisa teria que entrar em contato com ele. É o doutor Hernande Leite. Nesse modernismo atual, com a invenção do cartão de crédito, essa síndrome do hiperconsumismo aumentou consideravelmente. Gostaria que o Verbettol comentasse mais a respeito disso. A base do verbete é exatamente essa. Houve aí, em algumas décadas recentes para trás, um crescimento econômico muito grande, as pessoas começaram a dispor de mais dinheiro, o dinheiro circulante também aumentou. Mas o que talvez não tenha acompanhado é a educação financeira. Então, como há uma facilidade muito grande em se adquirir crédito, e aí o cartão de crédito é uma das principais formas, um dos principais meios de se conseguir isso, as pessoas começaram a gastar acima daquilo que elas tinham para honrar esses compromissos, e aí entram justamente numa das piores condições, que é justamente não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito, porque os juros que existem embutido ali nesse, vamos dizer assim, nesse custeio,
é um dos mais altos que existem no mercado. Então, aquilo vira uma bola de neve e a pessoa acaba super endividada. Então, eu atribuo isso muito a essa facilidade que se tem hoje em se conseguir crédito e também a falta de educação para as pessoas saberem que se ela não tem aquele dinheiro, o ideal não é comprar, ela tem que primeiro fazer a poupança, conseguir o dinheiro, se possível, pagar à vista. E esse tipo de raciocínio, essa mentalidade é que muitas vezes falta, e é na realidade o que aconteceu nos Estados Unidos, uma super oferta de crédito. As pessoas foram, inclusive, induzidas a arrumar dinheiro onde elas não tinham, no caso, hipotecar a própria casa. Havia uma propaganda muito grande dizendo que as pessoas elas eram o próprio banco. Então, se elas tinham uma casa própria que valia $300 mil, ela podia ter esse dinheiro à mão, é só ir no banco. Só que ali também, obviamente, tinham vários juros embutidos e as pessoas se viram super endividadas e sem condições de honrar essas dívidas. Então, sintetizando, acho que é um processo de educação mesmo. Na Principiologia, página 2, da segunda linha, página que a Armin falou, poderia comentar o princípio de o domínio subcerebral potencializar a autoexpressão racional? Concordo plenamente contigo, pois o que vemos por aí na SOCIM são conscientes agindo apenas pelo instinto, ou seja, usando patologicamente o subcérebro abdominal, aumentando mais seus conflitos íntimos. Agora, na Interaciologia, página 3, final da terceira linha, poderia elucidar a interação saudabilíssima, autoconvivência, convivência grupal, convivência ambiental. Sim, a primeira condição, acho que eu concordo, né? Ela comentou bem, e essa interação, ela na realidade, pode até ser vista como um crescendo, ou vai ser, a convivência ambiental vai ter um reflexo de como nós convivemos conosco mesmo, como é essa condição de autoestima, por exemplo. A gente comenta na fatologia que, muitas vezes, esse hiperconsumismo, ele é motivado quando a pessoa está com uma autoestima baixa, se ela não está bem, ela vai para o shopping. Eles comentam nessa bibliografia sobre a shopping terapia. A pessoa às vezes está mal, acorda mal, brigou com um namorado, brigou em casa, e vai para o shopping, gasta ali algum dinheiro e ela acaba ficando aparentemente melhor, né? Um processo paradoxal. Então isso tem a ver com o processo também de convivência no grupo. A qualidade dessa convivência vai se refletir no processo ambiental. E o que a gente vê na condição do hiperconsumismo é exatamente isso. Quem está pagando o preço é o próprio planeta Terra, né? Tenho o objetivo de melhorar minhas notas na faculdade. Faço psicologia e queria saber quais técnicas o senhor indicaria para uma melhor aprendizagem. Olha, a melhor coisa que tem é você se organizar, olhar a sua dieta, a carga horária de sono e retirar o sutiã e meter os peitos nos estudos. Muita leitura, etc. Esse é o caminho, não tem outro jeito. Mas é preciso olhar isso. Dieta, carga horária de sono, organização. Ouvi dizer que o caso do EM ressomar nesse planeta foi devido ao planeta dele ter entrado em colapso. Essa informação procede? Sim. Poderia comentar o que sabe a respeito? Ixi, é danado. Oportunamente essas coisas da vêm a furo, que estão estudando aí, né? Tem muita coisa. Eu queria dizer para vocês que o programa Verbetografia Intensivo Semipresencial, de 23 a 26, quer dizer, está terminando hoje, tem as pontuações. Total de alunos, 23. Gênero, 17 mulheres e 6 homens. Origem, 16 de Foz e 7 de fora. Faixa etária, entre 16 e 72 anos. Neoverbetógrafo por faixa etária. Então, tem todos eles aqui. A equipe são 10 professores e 2 monitores. Agora, ó, tinha até jantar lá para essa turma, não tinha? Estava com muito cartaz, estava escrito lá, jantar para os verbetógrafos. Parabéns, hein? Vamos em frente. Quando é que vai ter o próximo? Na próxima semana? Dia 22 agora de março vai começar o EAD, para todo mundo de fora e tal. E a gente está preparando um outro programa aqui presencial
para abril. Então tá bom. Gente, eu estou aqui com o programa da Reconsciência, curso de formação do conscienciólogo pesquisador. Mega conscienciação das para-realidades via pesquisa conscienciológica. Pesquisa, autoria, publicações. Agora, o que é interessante é que esses 10 módulos agora estão casados, 10 módulos estão casados com a imersão heterocrítica de obra útil. Agora vai de 19 de maio de 2012 a 19 de maio de 2013, quer dizer, o ano que vem. Agora, aqui tem tudo sobre a formação e a situação toda com os professores. Professores, Regina Camilo, Romeu Reginato, Henri Leboeuf, Leandro Silva, Ana Paula Walk, Rodrigo Guedes e Rosemary Bernardi. Agora, tudo o negócio, querido, não acredite em nada, nem mesmo que lhe informar aqui na Reconsciência. Experimente, faça suas próprias pesquisas. Quem quiser ver, está aqui, é muito interessante aí, vale a pena, essa turma é forte. Agora, eu queria aproveitar para dar umas notícias aqui, aquela minha prestação de serviço, um povo que não vê muito a internet. Então, eu queria dar uma sobre nosologia, doença. Risco de câncer oral triplica com 2 taças de vinho ao dia. Quer dizer, quem quiser ter câncer na boca, toma 2 taças de vinho por dia, que tem muita chance. Agora, botânica. Veja quantas plantas combinam com seu estilo de vida. Eu estou estudando isso aqui devido ao meu processo aí do jardim. Algumas plantas são mais adequadas a determinado tipo de vida. Pessoas cuidadosas podem estar bem com orquídeas. Está aí para o nosso chefe lá. Sujeitos relatos, sem dúvida, combinam mais com a aspereza dos cactos e com a fragilidade das violetas. As plantas acrescentam qualidade de vida e têm características benéficas e anti-estresse. É muito interessante isso aqui. Eu estou fazendo até um verbete lá no dicionário sobre o processo do jardim. Isso é muito sério. Agora, cientistas desenvolvem técnica para ler pensamentos. Cientistas americanos criaram um método para descobrir palavras nas quais os pacientes estavam pensando com base em suas ondas cerebrais. Isso é a novidade boa que tem aqui das máquinas aí de vocês. Vale a pena a gente ver o que vai sair com isso. É interessante. Captura de rato gigante volta a assustar morador de New York. Na semana passada, rato de quase 1 metro foi morto no Bronx. Em 2011, roedor parecido tinha sido achado em outro bairro de New York. Eu quero dizer para vocês que o papai aqui, na década de 60, viu os ratos, 3 ratazanas desse tamanho de 1 metro. Fui falar, todo mundo riu de mim. Eu não estava com a minha filmadora, porque eu filmava tudo. Não deu. Eu voltei lá e não achei mais as ratazanas. Agora, tudo nas pontes de New York. E naquela ocasião eu estava fazendo um filme lá para os americanos, na cidade de New York. Agora eu vi as ratazanas, todo mundo riu de mim. É uma pena que nunca mais eu encontrei com esses caras. Mas há 50 anos já tinha essas ratazonas lá. A que eu vi era mais ou menos uns 90 centímetros lá. Agora veja, por que é que eu chamou a atenção para mim? Eu estava acostumado em Minas Gerais com a capivara. Capivara é um rato, uma ratazana de banhado, mas ela é diferente, é bonita. E eles consideram no interior que a melhor carne animal que existe é da capivara. Agora, então, eu conheci aquilo. Então, eu falei assim, gente, tem lá a ratazana que está maior do que a capivara. É isso aí, ó. Agora, ó, comprovaram o negócio. Agora, eu falei assim, aqui é só entrar no meio dessas pontes de New York que vocês vão encontrar com ela. Isso, ó, faz 50 anos. De lá para cá, a população deve ter crescido, deve ter mais rápido do que era. De modo que eu larguei minha consciência com isso aqui, a alma que eles falam. Larguei a alma com essa história. Agora aqui. Mãe se indigna após bebê ser achada com rato na boca. Isso numa creche nos Estados Unidos. Essa é terrível, gente. Essa eu nunca vi no Brasil. Ela encontrou o rato dentro da boca da criancinha. Isso é terrível. Creche. Agora, ó, fruto é bom,
só se encontra, fruta que é bom, só se encontra na embalagem. Por isso que eu não gosto de tomar suco, nem nada. Eu gosto da fruta ao natural. Levantamento do IDEC com 18 produtos mostra que 8 não tem polpa na composição. Abra o olho aí, o que vocês estão comendo? Aqui, ó, tem foto de fruta na embalagem, cor da fruta, sabor da fruta, mas não tem fruta. Revelou que ainda a situação entre os 10 produtos, que de fato tem fruta na sua composição, não é muito melhor do que as das demais. Metade não informa o percentual de polpa. E dos 5 que declararam, a variação fica entre 1 a 10% dos ingredientes. Então, mexeu com fruta, a gente não pode confiar. Por isso que eu falo, vamos comer a fruta, eu sou da dieta frutariana, mas ó, direto, boca, cair de boca em cima. E outra coisa, não comer casca. Eu não como casca, seja o que for. Pesquisador diz que cachorros podem ter dom da telepatia. Bidu, ele agora está descobrindo isso. Segundo pesquisador, dons de cães são conectados telepaticamente. O cientista britânico desenvolveu a teoria polêmica que a telepatia pode explicar a suposta conexão entre cachorros e seus donos. Até que, enfim, eles estão pesquisando um negócio que hoje já tem muitos veterinários, e eu mesmo já admito isso há mais de meio século. Mulheres são acusadas de atacar homens sexualmente para retirar sêmen. Abra o olho aí, meninada. Olha lá. A política do Zimbábue acredita que uma quadrilha nacional de mulheres esteja atacando homens sexualmente para retirar seu sêmen para uso em rituais que supostamente trariam prosperidade. Então tem que pegar o sêmen para fazer o despacho. Isso é no Zimbábue. A turma dos despachos do Brasil ainda não descobriu isso. Por isso vocês, homens, estão a salvo. Agora, abra o olho. Sei lá o que tem, que de uma hora para outra pode reverter o processo aqui em cima. Cuidado com isso. Quadrilha de mulheres, hein? Olha lá. Quer dizer, sedutoras, pegam os caras, e aí tem até fotografia, como é que elas fazem. A situação é bem clara. Essa é a minha informação, minha prestação de serviço informativo da internet para vocês hoje. Pedro. Eu devo muito dessas notícias a Cecília, lá de Rio de Janeiro, que estuda o processo para mim. Pedro, aqui na parapatologia, na página 2, por favor, na quinta linha. A profusão de bagulhos energéticos domésticos. Dentro deste contexto aí do hiperconsumismo, você pode dar uns exemplos, por favor? Sim, acho que a relação é direta, né? Como há essa facilidade de se adquirir esses produtos e há uma carência emocional muito grande, as pessoas às vezes transferem para esse ato de compra essa tendência na tentativa de se satisfazer. Então, quando a pessoa tem a condição da posse, ela adquire o produto, dá uma pseudo certeza, uma pseudo sensação de maior segurança. E o que costuma acontecer, ela vai acumulando isso em casa, normalmente são produtos supérfluos, elas também têm dificuldade em abrir mão desses produtos justamente por isso, e acaba havendo essa profusão de bagulhos energéticos. Não sei se a professora Kátia quer complementar. Tá bom, obrigada. Pedro, em parapatologia, na terceira linha, você fala do hiperconsumismo enquanto neo-hábito doentio capaz de engolir e acobertar hábitos paragenéticos produtivos. Você podia aprofundar um pouco nisso, por favor? Sim, aí o que a gente quis enfocar aqui é a condição do holopensene moderno, atual, subjugando a consim, principalmente a consim mais incauta, que não se defende, que não tem lucidez, consciência do ponto de vista multidimensional, ela é mais influenciável por essa condição. Então, muitas vezes a pessoa tinha um trafor, ela tinha uma experiência, ela tinha uma tendência mais acima da média, mais avançada, e ela não consegue recuperar esses pontos em função justamente desse nível de influência que o meio exerce sobre ela. Hoje nós estávamos, até o professor Val estava comentando justamente o contrário, que o ideal é nós readquirirmos
reconfirmarmos os nossos trafores do passado e tentarmos exercê-los aqui, se possível, com nível ainda mais abrangente, mais eficiente, mais assistencial. Então, é justamente o contrário. Então, o que se costuma dizer que nessa era da fartura, nessa condição da supercomunicação que existe hoje, há uma tendência, um efeito colateral de se desviar, de se dispersar de um modo muito mais fácil. Isso se dá muito em função da propaganda moderna, de todos esses estímulos aos quais nós somos submetidos no dia a dia. Então, no frigir dos ovos, o que costuma acontecer é isso, a gente não consegue recuperar, ou a pessoa, principalmente com essas condições, não consegue recuperar os próprios trafores. O Pedro, será que você pode me explicar, por favor, aprofundar um pouquinho a relação do item 6 em sintomatologia, exploração, com a questão do hiperconsumismo? Vamos ver aqui, o fato de assumir postura exploradora e manipuladora em relação aos outros, a fim de obter vantagens, dinheiro ou posição favorecedora do status social almejado. Então eu vejo que isso pode acontecer em diversos níveis. Nós citamos aqui, para pegar lá na ponta de uma das pontas, a condição das pessoas que estão já milionárias, já têm muito dinheiro e mesmo assim não se contentam com o que tem e continuam, vamos dizer assim, jogando na bolsa, continuam se arriscando, continuam querendo adquirir e acumular ainda mais dinheiro. Mesmo que para isso elas tenham que pisar em outras pessoas, mesmo que para isso as pessoas tenham que ser retiradas das casas, como aconteceu na crise de 2008, 2009. Então essa tendência, inclusive nesses documentários, eles comentam que chega num certo nível, a pessoa começa a mexer com tanto dinheiro que ativa a mesma área cerebral do viciado em cocaína. Então a pessoa ela não consegue mais parar de querer ter mais dinheiro. E aí todos os valores, se é que ela ainda tem algum, eles se perdem, os valores pessoais, e aí vale tudo. Ela quer, na realidade, adquirir cada vez mais dinheiro. Isso entra muito no processo da competição, porque muitas vezes ela vê outras pessoas com mais dinheiro e elas costumam perguntar qual é o seu número. E aí ela fala, não, meu número é 50 milhões, outro é 100 milhões. E ela vai nessa, como se fosse um jogo, ela querendo adquirir e vamos dizer assim, acumular cada vez mais fortuna. Então isso pode acontecer tanto nessa ponta, quer dizer, no ápice dessa condição, como no processo, muitas vezes, de alpinismo social. A pessoa quer ter uma condição mais elevada, mais um status maior do que ela tem, e ela, por isso, ela é capaz de puxar o tapete dos outros, ela é capaz, muitas vezes, de sabotar o colega, se for no trabalho, e assim sucessivamente. Então, essa exploração ela pode acontecer em diversos níveis e condições. Não sei se atendeu. Aqui, posso fazer uma pergunta? Pois não. Aqui. Na página 3, tecnologia. Eu estou querendo que você desenvolva mais, aprofunde o que você está escrito aqui. As técnicas de administração do patrimônio econômico-financeiro, a antitécnica de viver, as técnicas publicitárias persuasivas anticosmoéticas. Sim, as técnicas de administração do patrimônio econômico-financeiro, hoje em dia já existe uma bibliografia, uma preocupação maior, apesar de não ser tão assim exaltado, mas já há pelo menos livros mais direcionados. Um autor que eu gosto, porque ele tem uma leitura fácil, ele fala com palavras acessíveis para quem não é do ramo, é o Mauro Halfett, que é o comentarista, inclusive, da CBN. Ele tem vários livros sobre como fazer essa administração. Uma das dicas básicas que se tem, por exemplo, nesse meio, é a pessoa, se vai começar a investir, primeiro ela tem que ter uma poupança, primeiro ela tem que ter um colchão, ela tem que ter um amortecedor para eventuais crises mais assim rápidas que possam acontecer. Então ela calcula, por exemplo, quanto é o custo médio mensal, o custo fixo que ela tem por mês. Vamos supor que seja 5 mil ou 10 mil. Então o ideal é que ela tenha numa poupança ou num fundo que ela possa acessar rapidamente, um fundo DI, alguma coisa assim mais rápida, que tenha liquidez para ela conseguir recuperar esse dinheiro fácil, pelo menos 6 meses ou 6 vezes esse valor, porque ela não vai se ver em condições mais críticas. E aí depois disso,
vamos supor, se ela tem uma despesa de 10 mil, ela teria que ter 60 mil no banco para qualquer eventualidade, aquilo ela não mexe. E depois desse valor, o que entrar a mais, ela começa a pensar em investir, por exemplo, em fundo de renda variável, em ações, em imóveis, aí tem outras condições que podem entrar dentro desse raciocínio. E além disso, aquilo que a gente comentou antes, é ver se ela não tem o dinheiro, teoricamente ela não pode comprar aquela condição. O ideal é ela fazer a poupança para ela poder, inclusive, pagar, se possível, à vista, dependendo do que for que ela esteja almejando, né? E a antitécnica de viver é isso, que a pessoa entra naquilo que também se chama, no jargão, nesse meio, de corrida de ratos. Ela consegue ter um salário melhor, aí ela aumenta as despesas, e aí ela começa a ter que trabalhar mais para pagar essas despesas, ela aumenta a condição, né, a possibilidade do patrimônio dela, então ela começa, na realidade, a ter que trabalhar para viver, e não viver justamente para ter um trabalho, para viver com conforto, etc. Ela inverte essa condição. Então, por isso a gente vê muito, puxando no meu caso para a medicina, muitas pessoas estressadas, muitas pessoas infartando, muitas pessoas tendo esse modus vivendi, quer dizer, essa maneira de viver, como gatilhos nosológicos, ou seja, como detonadores de determinadas tendências genéticas. A pessoa desenvolve, por exemplo, diabetes, desenvolve hipertensão, desenvolve algumas doenças que ela teria tendência, mas que se não tivesse esse ritmo frenético que se tem hoje, ela poderia não manifestar essas tendências. Então, na realidade, ela é uma antitécnica de viver, é um suicídio lento. E as técnicas publicitárias persuasivas, anticosmoéticas, é isso. O tempo todo a gente vê hoje na publicidade, seja na televisão, no meio impresso, na internet, essa condição que gera ansiedade. Parece que se a pessoa não adquirir aquele produto, ela não vai mais ser a mesma, ela não vai ser completa. Então eles falam, e atenção, ligue já, é só até amanhã, veja, se você não conseguir, etc. Tudo muito impactante, com volume alto, para a pessoa, de algum modo, ser impactada com essas técnicas e ela entrar nessas armadilhas e conseguir ser fisgada por essas propagandas. Você me permite fazer uma parte aqui? Pode ser? Pois não. É o seguinte, eu estou entrando em contato agora com o verbete, então pode ser que tenha escrito e eu não tenha podido ler. Mas pelo que eu percebi, pelo tudo que eu vi até agora, você desenvolve todos os sintomas. Mas eu estou sentindo falta da causa, que é o princípio norteador de toda essa lógica que exacerba em você quase que um vício, que é o princípio econômico-financeiro perverso, cruel, que tem como norte, como princípio mesmo, a questão do consumismo. Ele é que gera essa cultura, essa publicidade e essa tecnologia, entende? Tudo isso veja, nós aqui, nós não somos contra o processo do capitalismo, nós somos contra o excesso. O hipercapitalismo, a gente colocou isso na numerologia, quer dizer, não há freio, não há medida, não há limite. As pessoas perdem a noção e entram nessa condição. Mas se você for ver daquilo que a gente pode ter como menos pior, o capitalismo é aquele que oferece maiores possibilidades das pessoas terem maior liberdade, a livre iniciativa, a própria condição do lucro. O socialismo, do jeito que foi feito e exercido e, vamos dizer assim, constatado, ele deu no que deu, porque da mesma forma que o capitalismo, ele é feito também por consins, por pessoas, e havia uma corrupção muito grande. Então, a condição do respeito à liberdade, lógico, está lembrando aqui. Então, não é o caso aqui da gente defender o processo, como a gente comentou antes, do voto de pobreza, ou do próprio comunismo e assim por diante. É, na realidade, um efeito colateral, é uma doença da prosperidade. A pessoa não sabe lidar com a possibilidade dela poder adquirir mais dinheiro. Ela não se contenta com aquilo que ela já conseguiu, até porque faltam outros valores. Falta a condição de valores evolutivos, da condição da ProEx, então ela fica dentro dessa corrida de ratos, como se chama. Entende? Então a base eu vejo que é muito da própria consciência, não tanto do sistema. Pedro, em binomiologia, você poderia falar um pouquinho mais sobre o binômio prosêmica e cronêmica? Sim, o binômio prosêmica-cronêmica. Por quê? A condição da proximidade, a condição do espaço, hoje até envolve essas técnicas de
de aumento de consumo, as pessoas tendem a deixar tudo à mão, tudo mais próximo do consumidor. E eles sabem que se a pessoa pega o produto, a chance dela comprar é muito maior, porque ele cria um vínculo. Então, existem vários estudos que mostram essa condição. E, por outro lado, a condição da cronêmica é o contrário. As pessoas não querem deixar para, vamos supor, comprar amanhã. Elas não querem, por exemplo, poupar o dinheiro para deixar o dinheiro render, para ela poder aí comprar à vista. Elas querem tudo mais imediato, no imediatismo. Então, esse binômio ilustra bem essa dificuldade que muitas vezes as pessoas têm de saber o valor do amanhã. Amanhã, muitas vezes, a pessoa vai estar com outra cabeça, vai pensar de outro modo, vai ter outros valores, e muitas vezes vai pensar de modo diferente. Mas elas querem ter o processo assim da mão para a boca, querem entrar nesse imediatismo. Ok? Tá bom, obrigado. Alver Betógrafo. Algumas pesquisas mostram que compras realizadas no cartão de crédito estimulam áreas do cérebro responsáveis pelo prazer, amígdala, núcleo accumbente. Coincidentemente, essas áreas são as mesmas estimuladas durante o consumo de drogas. Já compras realizadas em dinheiro vivo estimulam áreas relacionadas à dor. Assim, o cientista afirma que o consumismo está ligado diretamente ao vício e à riscomania. Poderia comentar? Eu concordo, é exatamente isso. Você ter o dinheiro e pagar justamente à vista, que dá uma sensação de perda. E a pessoa interpreta isso como se fosse uma punição. Então, hoje se estuda nessa economia comportamental exatamente como que os consumidores, as pessoas, elas respondem a essa tendência. E eles, obviamente, fazem as campanhas e as estratégias justamente para incrementar isso. Eu estou aqui com um cosmograma, é uma revista Isto É, chamada justamente o impulso do consumo. Como funciona a sua mente na hora de comprar, vender ou investir. E justamente as pesquisas dessa neuroeconomia, ou da economia comportamental, advogam isso que você comentou. Há uma briga dentro do cérebro entre o córtex pré-frontal, ou órbito frontal, mais especificamente, e a condição do sistema límbico, da amígdala, do núcleo accumbens, que é exatamente essa tendência de se antecipar os prazeres. Professor, estava de viagem marcada para o CEEC, mas o cirurgião vascular não autorizou. Agora só poderei viajar daqui uns 3 a 6 meses. Em janeiro tive uma tromboflebite na perna esquerda e agora estou com outra no braço direito. Fiquei muito triste, pois já estava até com a mala pronta. Ontem, inexplicavelmente, levei um tombo. Bati a cabeça, o braço com a flebite e a perna, que ainda está se recuperando, uma pancada. Não aguento mais esses acidentes que ocorrem diariamente. Em casa, esbarro em tudo. Portas, maçaneta, mesas, cadeiras. É como se as coisas viessem atrás de mim. Estou me sentindo muito fragilizada e com muito medo de sofrer algum acidente mais sério. Gostaria de saber por que é que isso acontece, sua orientação com urgência. Olha, seria bom você usar o estado vibracional e ficar mais quieta. Que tal você ver televisão, ler algum livro, ver algum filme em casa? E outra coisa, observa a sua casa, o que está fazendo você cair. Se examinar isso, que às vezes tem sua razão. Agora, o que é interessante aí, e é sério, não é nada disso. O negócio é a flebite. Quando dá numa perna e dá no braço direito, isso tem que ser tratado com mais seriedade, porque o negócio está muito sistêmico. Tem que ver se ela não tem uma trombofilia, uma tendência de coagulação. É isso que eu estou pensando, aumentar. possivelmente é o que ela tem. Então o negócio é mais sério. E se a mulher toma anticoncepcional, é pior. Isso com calma. Tem que ver se toma anticoncepcional. Se examinar mais seu caso. Piora. Professor Pedro, poderia elencar os atributos cosmoéticos do CPC, do consumidor consciente, segundo a conscienciologia? Eu acho que o ideal é a pessoa fazer uma avaliação de ver do que ela necessita para ela viver bem, com conforto, o que ela vai precisar para ela cumprir a ProEx dela com calma, qual que é o valor, um valor, vamos dizer assim, potencial, simbólico, mas que isso ajude ela a ter uma noção de quanto ela vai precisar trabalhar, como que ela vai mexer com esse dinheiro, guardar, investir e assim por diante.
e aí ela ter isso como se fosse assim um norteamento, um megafoco para ela poder adquirir esse valor e não ficar se dispersando. Porque eu vejo que a própria condição da PROEX tem uma relação muito grande de como a pessoa lida com o dinheiro. Porque se diz também nessa bibliografia, nesses livros, nesse meio, que às vezes a pessoa não consegue poupar porque se perde em pequenos gastos. Às vezes no dia a dia ela não dá o contra nela mesma, ela não consegue fechar a carteira, a bolsa, não consegue deixar de usar o cartão de crédito e o dinheiro se esvai nessas pequenas coisas. A PROEX é a mesma condição, às vezes são pequenas dispersões no dia a dia, não saber administrar o próprio tempo, que o tempo vai passando e ela não consegue render, ela não consegue produzir alguma coisa de prático. Então, saber o que se quer, eu vejo que é o principal que deve constar no CPC, para justamente não entrar no desviacionismo. Alver Betógrafo, o colecionador seria classificado nessa patologia ou é uma questão mais retrocognitiva? Ele pode ser classificado dependendo do que ele coleciona e de como ele faz esse colecionismo. Ele tem condições de ser um colecionador, ele tem dinheiro, ele tem banca para isso, ele tem condições de armazenar esses produtos. Ele, por outro lado, sofre de algum distúrbio psiquiátrico que pode ser caracterizado por essa manifestação desse sintoma de colecionar coisas, bugigangas e assim sucessivamente. Então, pode ser uma manifestação desse processo, como também pode ser uma manifestação de um atributo retrocognitivo, né? Professor, na sua opinião, acerta mais quem com calma assiste num crescendo, ego, grupo e polikarma, trabalhando a ego-karmalidade com vistas à polikarmalidade, ou quem foca no grupo e polikarma, fazendo as reciclagens que se farão necessárias pontualmente durante o percurso da vida física? Não, é o primeiro tipo que é o crescendo, que é o melhor. Primeiro, você tem que melhorar o egão. Diminui esse egão que você vai chegar no policarmo. O mais é conversa fiada. E outra coisa, não arranja justificativa não, tem que fazer esforço, alto esforço. Agora, poderia comentar na Fatologia, página 2, sexta linha, o ato tão em voga de tornar as crianças mais consumidoras e os consumidores mais crianças. Há uma luz no fim do túnel que não seja o trem vindo? Mal acabou o carnaval e os supermercados estão se preparando para a Páscoa. Veja, a gente tem que saber dançar conforme a música. Essa é a socinha ainda patológica que existe. Tem que saber fazer o nosso lado. Acho que eu comento isso na frase enfática. Tem que saber dar o exemplo. A luz no final do túnel é a gente melhorar e qualificar o nosso CPC, como a gente comentou anteriormente, dando exemplo para essas pessoas, justamente para não entrar nessa loucura do hiperconsumismo. A gente já comentou que há um interesse do mercado, de modo geral, de infantilizar as pessoas para justamente fazer com que o psicossoma predomine e o mental soma deixe de prevalecer e as pessoas serem mais assim abocanhadas pelo mercado. Gente, eu queria agora fazer um aviso aqui sério. IPTU 2012, Foz do Iguaçu, abaixo assinado. Está disponível na entrada do tertuliário um abaixo assinado, destinado à Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, reivindicando a revisão e redução do valor do IPTU, que é Imposto Predial e Territorial Urbano, exercício 2012. Esse pedido fundamenta-se no descontentamento dos moradores e proprietários do bairro Cognópolis com o valor cobrado pelo IPTU e que não temos a contrapartida de infraestrutura adequada e serviço de qualidade em nosso bairro. Esse documento vai compor o processo junto à Prefeitura Municipal a ser elaborado pela IEC, representando os campos e condomínios residenciais da Cognópolis Foz. Os moradores, proprietários, empresários e voluntários da Cognópolis Foz estão convidados a assinar o documento que ficará disponível até o dia 4 de março. Foz do Iguaçu, 26 de fevereiro de 2012, Comissão de Gestão do Conselho dos 500. Eu quero dizer que a primeira assinatura que aparecer lá, adivinha de quem? É a minha, já assinei. Para dar exemplo aí para tudo, tá certo?
Eu vou deixar isso aqui, que é bom a gente falar nisso de novo. Realmente, nós estamos sem infraestrutura aí da prefeitura, e eles ampliaram, aumentaram demais o imposto do IPTU. O negócio está bravo. Promete a opção de cor, mas nós ainda não temos. Então, é preciso de bater na mesa. Isso que é Conselho dos 500, está funcionando. Viva a democracia. Professor, me dá licença, eu não moro aqui, mas a questão do saneamento que falta aqui é uma questão de saúde pública. Nós sabemos, vocês então, também aí, sabem. isso já era um motivo fundamental para nem ter IPTU, porque não está cumprindo o mínimo fundamental. Mas agora tem mais coisa. E transporte, que a moça acabou de dizer, e luz, etc. Mas o saneamento ainda é mais básico, e saúde pública. Nós aqui temos uma coisa muito séria. Isso aqui, quando nós chegamos, era mato. Isso aqui é fora do perímetro urbano. Nós é que estamos fazendo a cidade agora. Esse aqui vai ser o maior bairro da cidade. Em matéria de condomínio, o maior condomínio que está sendo organizado aqui, que é o Vila Consciência, é o maior da região toda, da Trifronto. Então nós temos justiça a ser feita nesse negócio aí, está errado. Cobrar tanto do jeito que está aí, nós temos que dar um jeito nisso. Olha a nossa rua, como é que é. Pedro. De moleques. Por favor, Pedro, aqui no B. Selma, quais traços intraconscienciais você pensa que desencadeiam na consciência com o comportamento hiperconsumista? Assim, você vê alguma relação com traços bélicos manifestos assim na competitividade, subjugo, poder? Como que você tem alguma relação? Belicismo e hiperconsumismo? Eu, se não me engano, comentei aqui na polinomiologia, se não me engano. Polinômio ganância, arrogância, exorbitância e beligerância. Talvez tenha relação com isso que você está comentando. Então, existe um prisma, né, que a gente pode abordar no sentido da pessoa mais competitiva, pessoa mais invejosa, que pode ter no consumismo, ou seja, de ter na meta de consumir, sejam posições, objetos, condições nas quais ela vai poder se sentir teoricamente mais segura, se sentir melhor, ela pode manifestar esses traços mais primitivos, mais, vamos dizer assim, arcaicos, e aí aparecer a condição do belicismo nesse sentido. Na hora que ela precisa, na hora que ela valoriza uma determinada situação, seja uma promoção no emprego, seja lá o que for, ela manifesta aquele traço, ela é capaz de, muitas vezes, passar a perna num colega em função disso. Então eu vejo que pode ser uma das manifestações, um dos trafares manifestos pela consciência hiperconsumista, sim. Pedro, eu aqui. Pois não. Não sei se você conhece os documentários que passam na Home and Health, aquele canal. Sim. Para nós é o 51, quem é da TVA. E ele apresenta assim, ilustrações que eu considero primordiais para a gente entender isso mais, o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, os judeus russos, novos ricos, também os ciganos novos ricos, e outros aqui são os negros americanos novos ricos. Eles estão fazendo festas e casamentos que deixam assim de quatro qualquer monarquia, inclusive o Império Chinês fica no chinelo, porque é tudo assim, piscina com gelatina, chocolate com ouro servido. Então, são coisas que você não consegue sequer imaginar, quanto mais realizar. E como o delírio é permitido, tem as organizadoras das festas e os organizadores, que eles estão ali só para ouvir os delírios, as coisas mais loucas, e eles executam. Então, aqueles banquetes da corte, da Europa, ficam todos fichinha. É coisa assim, rastaquera, não tem mais que ter. Porque é bom a gente ver até onde alcança a patologia. Vale a pena ver. Home and Health. Rich, né? Esse povo que nunca lidou com dinheiro de uma hora para outra, é milionário, trilhardário, a doença vai tomar conta disso. O menino em Nova disso. York chegar dentro de um elefante adornado com ouro, menino de 15 anos em cima de um elefante, quer dizer, é uma coisa assim, que você nem nos seus delírios e sonhos mais loucos você pensaria. Vale a pena ver a patologia. Exatamente. Você vê que às vezes a condição financeira pode ser um freio para essas loucuras, né? Às vezes a pessoa vem numa condição que não favorece, mas aquilo é justamente para ajudar a segurar o bicho que tem ali. Olha, gente, está falando aqui de dinheiro, tá? A inteligência de vocês, não, vocês podem ampliar essa riqueza de todo tipo. Viu, Lógico? Você pode aumentar a sua. Liberado, não tem nada, viu? Isso tudo vocês estão livres.
Pedro, aqui no B, Rosemary aqui. Pois não. Parabéns aí pelo verbete. Eu também queria fazer a sugestão de um documentário, chama Ilha das Flores. É um documentário feito em Porto Alegre, é bem pontual aqui para o teu verbete. Também queria fazer uma sugestão aqui para estrangeirismologia. Tem uma expressão na publicidade que chama puffing, que é aquela publicidade exagerada, voltada para crianças e para idosos, visando aí o maior consumismo. Como é que escreve, por favor? É P-U-F-F-I-N-G. Tá, puffing. Tá, a Cris anotou aqui. E, finalmente, lá na culturologia, eu acho que seria pertinente, até para expandir aí, a cultura da sustentabilidade. Sim. Você viu que eu citei em alguns momentos a sustentabilidade, né? Vi, eu acho que é complementar. Tá ok, tá. Obrigado. Pode, eu acho que é complementar. Só aproveitar, você tinha colocado, Rosé, a questão desse Ilha das Flores, né? Esse documentário, ele é repleto de técnicas de retórica para manipular o telespectador, e foi feito na época de uma das corridas eleitorais, né, que o Lula tentou se candidatou, mas tentou a presidência, não conseguiu. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes esse documentário ele é utilizado como referência e ele não coloca nenhuma fundamentação, ele ilude o telespectador, as cenas que ele seria na Ilha das Flores não é na Ilha das Flores, e uma série de outros recursos retóricos. Então, só para situar aí, já que você comentou, né? De minha parte, eu acho que ele ilustra bem a condição do excesso do consumismo. De fato, se ele não é bem fundamentado, daí se tem que fazer... Aí que está, justamente, que ele não tem fundamento, ele coloca tudo de forma a manipular, joga com humor, exagero e tudo. Lógico, aqui em cima no A e Pedro também, contribuir Renzo aqui em cima, visando contribuir com esse debate, alguém que já viu também esse vídeo, né? Que a tendência é de sempre colocar no bloco externo, fora da gente, as razões pelo hiperconsumismo. Existe, mas eu queria pedir para o Pedro elaborar, se possível, para além das causas, como carência emocional, causas do hiperconsumismo, né, do status social, da indução publicitária, que existe, sim, ok, mas assim, a questão da carência energética, devido à ignorância parapsíquica, quanto uma economia de trocas energéticas que existem entre as pessoas e que a maioria absoluta não se dá conta. Quer dizer, na hora que está consumindo, tem uma vendedora, um vendedor que atende bem, que doa energia e a pessoa fica... A gente citou a condição da carência, mas você está certo. Há uma ignorância crassa nessa condição, holossomática de modo geral, e junta a condição da carência com essa ignorância energética, a pessoa realmente cai de quatro. Se ela não se preparar antes, não tiver uma lista, não usar a racionalidade, se preparar para quando ela for consumir, ela normalmente vai levar mais do que ela precisa para casa, mais até do que ela pode pagar. Então, no caso da educação financeira, para além dela, seria preciso também uma reeducação, uma educação parapsíquica, né, generalizada, para que... O que você acha disso, Pedro? Sim, eu acho que sim, um processo holossomático, não só energético, mas também emocional, processo do mental soma, a pessoa ser mais racional, ser mais crítica, saber se ela vai precisar daquilo ou não. Então eu acho que isso tem que andar mais ou menos em conjunto, né, para a pessoa ficar mais lúcida. Mas eu concordo com você, às vezes na prática vai se manifestar a partir do processo emocional, do vampirismo energético que existe normalmente na figura do vendedor. Pedro, mais um programa de televisão, você vê que eu estou bem informada de televisão, né? Chama-se Mulheres Milionárias, vale muito a pena. O hospital psiquiátrico, tem todos os exemplos que brasileiro, TV Bandeirantes, 3 mulheres da alta sociedade brasileira cometendo desatinos, assim, em público. Narcisa, essa aí é bem... É uma beleza, são 3 ou 4. Quando elas se reúnem, então, é o clima. Vale a pena. Vale a pena, tá? Vale a pena mesmo. Essa é conhecida. Estou pensando em estudar Ponte de Miranda pela proximidade que tem por ser advogado e ter morado em Alagoas. Seria válido? Que outras personalidades poderia estudar que tem a ver com o paradireito, especialmente cosmoética? Olha aqui, o processo, você falar no Ponte de Miranda em relação a Alagoas,
É bom para melhorar o ambiente, que a barra lá é pesada e tem uma porção de figuras expressivas esquisitinhas na área, que já vem já há algum tempo. Então é bom, porque ele é fora de série. Agora, sobre para-direito, o problema todo é estudar tudo que a turma aqui está estudando, a CIAJUC, uma turma de advogados que nós temos. Eles estão mais na ponta. Parece que vai ter um encontro do Colégio Invisível, da Paradireitologia, da Cosmoética, em agosto, e vai ter uma mesa sobre biografias de juristas. Então, um deles vai ser o Pontes de Miranda. Ela é de Fortaleza atualmente. Vale a pena ela se programar para agosto. Agora aqui, ó, professor Pedro. O hiperconsumismo na SOCIM está intimamente ligado à proliferação de lixo. Poderia nos oferecer ou esclarecer sobre como devemos consumir de forma coerente e consciente e como devemos tratar os resíduos nossos de cada dia no descarte dos produtos por nós utilizados? Eu coloquei na binomiologia o binômio luxo e lixo, né, para justamente chamar a atenção para essa condição, que um dos, vamos dizer assim, dos males modernos é justamente o que nós vamos fazer e como nós vamos lidar com o processo de lixo. Eu não sei se tem algum especialista, essa não é a minha área de como lidar com lixo, mas o que a gente procura fazer é atender essa divisão que se pede do processo de orgânico, do processo dos metais, do processo que é reciclável e assim sucessivamente. Mas, como foge um pouco da minha área, eu não saberia te atender a contento. Se alguém quiser complementar, pode ficar à vontade. A gente procura fazer o que orientam para a gente. Na praça? Garibaldi. Alguém do lixo, né? Mas algum ambientalista que queira se manifestar? Roberto, Alexandre? Sim, seria bom você sentar. Arranja outro. Tem aí, por aí, quem é o próximo? Já está. Contigo. A história do lixo está vindo já? Tá bom? A história do lixo é assim, não existe lixo, começa por essa lógica. Não existe lixo, porque o lixo a gente entende que é tudo que é sujo, que é inútil, e ao mesmo tempo, tudo é lixo. Inclusive nós, porque nós, eu digo soma, nós vamos, né, quando a gente passa para ser consciente, a gente tem todo uma compostagem que é feita conosco. Então, nós temos, como a vida é um sistema fechado, a vida, o planeta é um sistema fechado, nós temos que nos apropriar de todo tipo de resíduo para ir transformando e reciclando, mas não é essa lógica só, plástico aqui, papel ali, é muito maior do que isso. Quando a gente pega o copo plástico, a gente pensa que é reciclável e deixa a Coca-Cola e põe ali no reciclável, você já tirou, porque tem uma outra divisão que é secos e molhados. Primeiramente, depois orgânicos e não orgânicos, e dentro dos orgânicos o que pode ser para fazer a compostagem, e aí a gente vai caminhando, que tudo pode ser aproveitado. Agora mesmo, depois de ter conversado com o professor Valdo, eu tive com o professor Everaldo, por conta da questão do saneamento. Então, por exemplo, fezes, né? É lixo, é uma coisa que a gente pensa. Fezes é orgânico, assim como é comida. E você pode aproveitar através de um biodigestor e transformar, não só em composto não, pode transformar em luz. E tem muita gente fazendo isso, principalmente fazenda de porcos e tal. Então, assim, não tem limite para o que pode ser aproveitado. Tudo não é lixo, sim, e ao mesmo tempo tudo é lixo. Mas tem que ter uma abordagem prática também para ver o que é possível de ser colocado já em funcionamento e acessível para as pessoas. Porque senão a gente entra numa teorização e muitas vezes a gente não vê aplicação prática. Porque se fosse mais funcional, acho que todo mundo gostaria de aplicar isso, entende? Pedro, mas eu te dei um exemplo prático. Por exemplo, quando eu te falei do biodigestor, que a gente pode transformar fezes em luz, tem uma coisa anterior, que a gente tem uma ideia de saneamento que
usa a água como transporte de fezes. Quando você puxa a descarga e põe 20 litros de água potável para ir, às vezes, só urina, você está numa lógica anticosmoética, antissustentável. Então, assim, esse é um bom exemplo que você pode ir aprimorando e verificar que tudo realmente, com calma e paciência, pode ser. Agora, o princípio é a gente não produzir alguma coisa que a gente não consiga reciclar. Okay. Agora, Pedro, eu queria aqui dar uma sugestão. Pois não. Existe um conceito que foi criado pelos alemães, que é, antes do reduzir, reutilizar, reciclar, é o pré-ciclar, que é pensar antes de comprar. Isso. Né? Então, essa lógica, primeiro tem a lógica a substituição do conceito de lixo pelo de resíduo dentro do que a colega falou, né? Uhum. Mas, sobretudo, o que a gente percebe hoje é a condição de pré-ciclar, né? Que é o consumidor consciente partir do pensar antes de comprar, né? Ver se precisa mesmo daquele produto. Né? E agora, de qualquer forma, eu acho que é importante a gente falar sobre os hábitos diários, né, em relação ao lixo. Então, a questão da coleta seletiva, da separação, da redução, da reutilização, da reciclagem, ela deve incorporar a nossa rotina diária. Mesmo que hoje a gente tenha uma tecnologia hiper avançada na questão da gestão ambiental de resíduos e propostas tecnológicas avançadas, tudo começa dentro da nossa casa. Processo de reeducação. Isso. Então, começa dentro da nossa intraconsciencialidade e dentro do nosso espaço, do nosso ambiente mais próximo, que é a casa. Ok. Gente, eu sou favorável à dieta fruteriana e também a fazer a plantação sem agrotóxico doméstica. Vamos plantar aquilo que a gente gosta de comer. Vale a pena. Professor, o senhor me permite só complementar e dizer que a professora falou perfeitamente, concordo plenamente, na política dos R's, né, que você reduz e você prevê aquilo que você vai comprar, mas tem uma coisa ainda anterior a tudo isso que a gente deve chegar nas empresas, que é já começar a censura no que você produz. Porque não adianta depois obrigar o consumidor não comprar aquilo que está na prateleira do supermercado porque é inadequado. O melhor é que aquilo não seja produzido. Por exemplo, não vou dizer onde, mas em qualquer lugar, você vai tomar um café da manhã, tem biscoito empacotado, um monte de papel por conta de 2 biscoitos creme cracker. Então, aquele lixo desses alimentos que não... Mas olha, a primeira coisa que é diferente aí comigo, eu não tomo café. Pior ainda, eu tomo água. A questão é nem produzir um alimento que depois tenha dificuldade em ser reciclado. A saúde de vocês. Professor Pedro, fazendo uma correlação na Principiologia, página 2, terceira linha, o princípio cósmico da irrecuperabilidade do espaço-tempo desperdiçado. Com a sintomatologia, página 5, os itens 2, ansiedade, 3, arrogância e 10, modismo. Percebe que são típicas de pessoas que nem pensam em serialidade no que estão fazendo aqui, nessa atual existência, e nem sequer se dão conta da sua proex. Que caminhos podemos usar para despertar essa consciência sem sermos dogmáticos? Falar sobre a personalidade psicopática. Psicopática, ou seja, você procurar dar o seu exemplo e esclarecer essas pessoas se tiver ambiente para isso. A condição de você não recuperar o tempo perdido é básico, né? É uma condição muito, muito prática. E muitas vezes, na manifestação desses sintomas, vai aparecer essa condição justamente de desperdício de tempo e recursos também. Então, o que eu vejo que é mais acessível é ver se você tem alguma entrada com essa pessoa e procurar esclarecer, chamar atenção e também dar o seu próprio exemplo. Hoje há também um consumo exagerado de comida devido à facilidade de acesso. Basta ligar e a pizza é entregue em casa. O estoque de comida industrializada também é muito fácil e pode ser quase ilimitado. A qualidade, porém, é quase sempre sofrível no que se refere à saúde, tratando-se de um engodo nutricional.
O resultado pode ser visto na SOCIM. Crianças com hipertensão, crianças diabéticas e o aumento de obesos. O professor Pedro concorda que o exagero no consumo de comida também se ajusta a tudo que está sendo estudado neste verbete? Sem dúvida, é um dos reflexos do processo da própria ansiedade, é essa manifestação da compulsão por comida. Está mais acessível, aparentemente é mais fácil, a pessoa ali desliga o discernimento e entra num processo mais subcerebral mesmo, e a manifestação é essa. Dizem que a humanidade está entrando na geração cetácea, é verdade? Então é preciso ver isso aí. Os baleiudos. Agora aqui, para o verbetógrafo. Em sintomatologia, página 5, item 8. Marcas. O fato de consumir marcas detonadoras de luxo e prestígio social, algumas vezes não está relacionada com a qualidade do produto. Por exemplo, temos duas grandes empresas, Apple e Samsung, que não concorrem para oferecer os melhores tablets no mercado. Não é melhor consumir esse produto do que ter dor de cabeça futura com outros de qualidade duvidosa? Sem dúvida, mas vê o quanto que você consome, né? Você é fanático pela Apple, por exemplo, você a cada lançamento você troca, você tem um iPad 1, você já comprou o 2 antes do lançamento, como que é essa relação com esse processo dos lançamentos, seja da marca que for? Então eu concordo que você tem que buscar produtos de qualidade, mas veja os excessos nessa condição. Além disso, eu estou aqui com um cosmograma, por exemplo, da presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Ela foi lá na abertura da ONU e ela diz aqui, Cristina Kirchner gastou $110 mil em sapatos. Então, ela, o que se passa? Ela comprou simplesmente 20 pares de sapatos Christian Louboutin, não sei se é assim que fala. Então, você veja, cada par custa $5.500. Então você veja, na condição dela, de ter que dar o exemplo, e essa manifestação desse hiperconsumismo que seria o agudo, que a gente colocou na exemplologia, é o que a gente está chamando a atenção. Influência espanhola, a monarquia, você sabia? Não estou brincando, sabia? Monarquia espanhola. Que é o processo da nossa amiga das Filipinas. Ela tinha 20 mil pares. Exatamente. Imelda Marcos. A Imelda Marcos. Agora veja, gente da Espanha. Do mesmo a influência. As mulheres têm mania de sapato. Quantos sapatos você tem, Laura? Uma pergunta assim. Eu tenho 2 pares de sapatos de verão e um de inverno. 2 de primavera e 2 de... Não. Ah, não, e um chinelo para ficar em casa. Não, gente, eu nasci pobre nesta vida, né? E agora, tem 2 havaianas. Né? Aqui tem 2 havaianas, né? Eu não sei, até aproveitando isso, não sei se o Pedro... Acho que não. Existe um termo agora que estão usando para mostrar justamente o consumismo de sapato, que é o sapaholic. Sapaholic é o termo que estão usando para esse consumismo de sapato. Então, de repente, podia acrescentar aí. Quem deu nosso amigo não está aí hoje. Sapato bom é esse. Esse é o tipo de sapato tênis. Tem que dar um pulo. Sapato tênis é o melhor que tem. É o sapatênis. O nosso amigo não está aí hoje. Esse é que fabricam. Pode ser. Você também está usando. Eu tenho. Está lançando a moda. Tem que vender aqui. Tem que abrir uma loja. Teria que vender aqui. Eu já falei com ele. Né? São os melhores que tem. Justamente porque duram mais, exatamente. Agora aqui, ó. Em tipologia, página 5, item 4. Criança. A criança não é o reflexo dos pais? O superconsumidor mirim, na verdade, não seriam os próprios pais que querem consumir e se satisfazem com o consumo das crianças? Por qual motivo dar tanto poder de decisão do que comprar para a criança? Não faz parte da educação? Acho que sim, acho que é um reflexo, mas também muita influência da mídia, da internet, dos amiguinhos, da escola. Então os pais é que têm que justamente dar essa educação, dar o exemplo e impor limites, né? Porque senão o céu é o limite. Volta. Aqui no D. Aqui no D. Aqui, ó. Para o Pedro também, se quiser responder.
no seu verbete extrafisicologia, em argumentação, você coloca ali auto para procedência pré-ressomática. Que variáveis que a gente poderia analisar, estudar, para ver a influência dessa paraprocedência na CONSIM, de modo a ter uma identificação ou uma pesquisa em relação à paraprocedência? O processo de paraprocedência, o que me ocorre, uma das formas de se pesquisar isso, primeiro é ver o grupo, ver com quem você tem mais afinidade, e pensar assim, com quem você estava antes de ressomar. Quem daqui, por exemplo, da CCCI, será que foi meu conviva, meu compassageiro extrafísico? E aí ver se há algum tipo de perfil assemelhado. O professor Val está rindo assim. Não, o Lost estava rindo ali. Terá que ver com isso. E só para complementar, ver nesse povo o perfil, se tem algum traço em comum. E aí ver se dentro daquela comunidade havia uma manifestação mais, vamos dizer, explícita desse traço, desse trafor de afinidade. Não, o que eu quero falar é o seguinte, esse negócio de passado, outra vida, Seriex, etc., vamos ver com o passar do tempo, a hora que chegar aos 400 bustos, se tem alguns de vocês dentro. Eu não estou falando vocês hoje. Estou falando vocês ontem. Valdo. Eu não disse nada e disse tudo. Vocês agora que... Mas isso é interessante, porque nos bustos a gente pode fazer essa pesquisa de ver quem as personalidades são da mesma área. Aí mais já afinidade. Tem gente, né? Já tem busto aí, que a pessoa está andando aí, já passou na frente do busto, olhou para si mesmo. Espelho, né? É uma espécie de espelho. Espelho deformado, assim mesmo. Como é que fica? Professor Valdo? É interessante. Professor Valdo, inclusive, só um parentezinho, na sexta-feira, o senhor comentou alguma coisa a esse respeito da equipe da dessomatologia, de repente estaria trabalhando com Zéfiro. Poderia comentar um pouquinho sobre isso rapidamente? Não, o que eu vejo é o seguinte, o Zéfiro no século XIX tinha uma equipe. Agora o trabalho nosso era de ajudar as pessoas conscientes, que estavam na pré-dessomática. Então a gente começava a seguir aquilo e já sabia. Igual aquele gato que ficava no leito do paciente para mostrar que ele ia morrer. Então a gente ficava e rondava a situação, já preparando o ambiente. Que isso é justamente a antípoda, o contrário, o outro extremo da condição da pessoa que vai renascer e que fica rondando os pais futuros. Os pais, às vezes, nem se encontraram, estão na fase de noivado, um só tocou na mãozinha da nona, e ficou só nisso. No entanto, ele sabe que ali ainda vai ter algum contato que vai atraí-lo para a vida humana. Então, veja, aí nós trabalhávamos o contrário, que é a pessoa que ia dessomar, para fazer a recepção, o acolhimento desse povo. Agora, com isso, a gente se especializou muito, depois de muito tempo trabalhando nisso, com muita gente, todo tipo, e outra coisa. Às vezes, o processo era individual, outra hora era grupal, outra hora era coletivo, grandão. Acidentes, inundações, tragédias, furacões, vulcões, você está entendendo? Tudo isso a gente entrava. Em muito lugar. Não foi só processo na Europa, nada disso não. A gente saiu fora também. E essa equipe do colégio teria, de uma certa forma, participado também desse trabalho? Do colégio? Não, aí tem muita gente aqui que trabalhou com isso. Está entendendo? Agora, o que eu falei aqui, por exemplo, dessa minha equipe lá de 6, que eu tenho certeza o Everton era um deles. Por isso que é que ele está chegado comigo, eu com ele, com esse trabalho, que nós nos entendemos bem na história. Eu confio plenamente nele, nas coisas que ele faz no computador. Eu não preciso estar fazendo revisão. E outra coisa, a coisa mais difícil que tem intelectualmente, que eu acho, eu não sei se todo mundo é assim, a coisa mais difícil que eu acho, em matéria intelectual, é deixar a revisão final para os outros. Eu não confio nisso. Pode ser quem for. Agora, com ele, eu tenho confiança. Mas pode ser pessoa que está acostumada comigo, viu tudo, tá. Não,
antes de publicar, é bom a gente dar uma olhada dela. Então, veja, isso é seríssimo, esse processo desse, vamos dizer, o contingenciamento de vida prosêmica, com a vivência prolongada. Isso, então, é que dá mais gabarito, entendimento e tudo mais. Agora, ó, eu tive muito contato, quer dizer, o Zé teve muito contato com muita gente aqui. Uns mais do que outros. Uns estão ainda assim, 20% dentro daquilo. Outro 40%, o outro 60%. Entende? É difícil até a pessoa se encaixar em tudo que ela deve nessa vida com esse novo corpo. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. Isso você atribui essa dificuldade de se encaixar ao que? A mesologia, a Agora, vida por exemplo, humana? uma das coisas, eu estava falando para ele hoje, eu estou lá fazendo verbete para explicar isso aí com mais calma. São detalhes que eu quero colocar agora no dicionário. Que é o problema seguinte, uma coisa que eu já percebi é o seguinte, a personalidade consecutiva, a melhor coisa que tem é a hora que ela decidiu, se identificou, admitiu, ela assimilou o processo da condição dela como personalidade consecutiva e ela viu como é a outra personalidade. E aquela outra personalidade, ela começa a ver quais eram os trafores que ela tem, os megatrafores. E ela começa a imprimir isso, mas de uma maneira absoluta, séria, organizada. Está entendendo? De uma maneira, isso é a melhor coisa que tem na questão da personalidade consecutiva. Da turma que eu tenho visto, a maioria, eu não preciso nem de falar, que devido ao nosso processo aqui de estudo com cosmoética, CPC, o problema da evolução, o processo da ProEx, complexo, a pessoa já acerta o passo, por ela mesma, sem eu precisar de falar nada. Agora, eu tenho visto isso, são muitos. Agora, ó, eu já tinha visto que isso funciona desde lá de Uberaba. Quer dizer, já faz quase 50 anos que eu vejo essas coisas. Entende? Agora, conosco aqui, a coisa é mais absurdamente clara. Fica tudo óbvio. Agora, o que eu vejo é esse. Trabalhar com isso agora vale a pena, porque é turma que já trabalhou lá. Todo mundo, eu te falei daquela vez que nós conversamos com mais calma lá embaixo, que todo mundo que vai trabalhar no processo da longevidade, na dessomática, no problema da tanatofobia, porque isso já era meus estudos da década de 60, de 70, projeciologia, eu falo isso tudo, sobre a tanatologia, a tanatofobia, problema todo isso aí. Toda essa turma é daquela turma do século XIX. É gente que trabalhava com isso. Eles não vêm à toa. A pessoa não tem tendência assim, porque foi criada ontem ou na semana passada. Não. Isso já vem de muito tempo. É muito difícil a pessoa criar tendências positivas, evolutivas, cosmoéticas. Isso é preciso ter muita raiz para chegar aqui. Por isso que eu falo, vocês são os zerados dessa história. É muito alto esforço que todo mundo fez para chegar nisso. Valdo, e você quantificaria, por exemplo, quantas vidas ou quantos séculos para a pessoa ter essa base mais estruturada, assim, para a gente ter uma ideia? Não, eu não vejo por aí, não. Esse negócio de séculos e milênios, eu tirei do meu processo estatístico há muito tempo. Pelo seguinte, porque uma pessoa, às vezes, ela pode mudar de uma hora para outra. Entende? Entendi. Às vezes, há um processo de uma interligação que ninguém sabe como. Às vezes uma vida vale muito mais que às várias vezes outras. Um processo de uma pessoa que passaram 2 milênios, ela então encontra com outra, que o homem, por exemplo, era a mulher dele. Então, ela encontra e vê que ele hoje é praticamente um serenão, e ela não. Aquilo muda a mulher. Na hora. Uma mutação. Você está entendendo? Há um processo, então, aí, que a gente... Há determinados mega estímulos evolutivos. Esses mega estímulos, eu ainda não fiz ainda a classificação deles. É isso que eu ia te pedir, vale a pena. Tem muita coisa para ser feita nisso. Porque um desses... Mega estímulos. Sabe, são os mega impulsos. Entende? Aqueles super mão na roda.
Combustível. Você recebe de uma hora para outra. Agora veja, isso forma às vezes as possíveis mutações que tem na vida da pessoa, é só através disso. Eu não vejo as mega revelações entram nisso aí no outro percentual, mas a gente às vezes vê agora, que a pessoa eu muda. tenho falado uma porção de coisa aqui. Por exemplo, você pensou? Eu, por exemplo, eu não me abalei com aquele nosso amigo lá em Manhattan, em New York, a hora que ele fala, deixa eu ver seu ombro esquerdo. Sim. Mas vamos supor que eu chego perto de uma pessoa, vejo a situação como é que é e falo isso para ela. Nossa. Vai causar um impacto, problema. A pessoa vai ficar sem dormir muito tempo. Porque isso é uma coisa tão insólita, tão diferente, tão besta, tão rara, dá um impacto. Então, eu estou dando só um exemplo frugal, à toa, passado, superficial. Mas agora e esses profundos? Por exemplo, a hora que descobri que aquela pessoa... E outra coisa. Isso aconteceu. Quem é aqui que não deve ter tido já contato com aquela consciência, seja homem ou mulher naquela vida, que hoje é do jeito que eu sou com a monja? É um monte de gente. Nós somos os zerados. Aonde é que deve ter isso mais? É conosco, é com essa turma, é com essa equipe. Por isso que é que esse povo fica tudo corroendo o cotovelo na internet, inventam coisas a meu respeito, a conscienciologia. Para eles, se pudessem, eles afundariam a gente até amanhã cedo. Para acabar com tudo, não deixar nada. Dá uma do Bashar, aquele da Síria, que está acabando com todo mundo. Se pudesse, eles acabariam com a gente. Entende? Sim. Por causa disso. Tudo emotivo. Né? Agora, o processo emotivo, animal, proto-reptiliano, eles não veem essas sutilezas que nós estamos falando com toda sinceridade. Porque eles não querem ter sinceridade. A maioria de religião não quer isso. Não se fala a verdade. É aquilo do Chico Xavier. Verdade? Nem Jesus Cristo não falou, eu que vou falar. Entende? Agora, então, a Tares é muito difícil. Mas é ela que ajuda. Agora, a hora que eu falo aqui em personalidade psicopática, o povo tudo desmaia. Estão falando em me levar para a barra dos tribunais. Leva que nós vamos mostrar que lá vai ter também. Personalidade psicopática é o que não falta. Você hoje está passando aqui quase 2 horas falando de personalidade psicopática. O que é um consumidor excessivo? Uma personalidade psicopática. Alguém aí quer refutar isso? Desatinada, né? A vida é dura. Falar a verdade não é fácil. Você sempre vai ter. Mas, enfim, a caravana passa. E a cachorrada ladra. É isso lá, a turma. É o preço do posicionamento, né? Você fala também. Tudo tem ônus. Agora, ó, o que é duro, que esse povo precisava de ter, mas eles não têm, porque não tem outro jeito, é que eles não têm o bônus aqui. O bônus é só depois. Aqui eles têm que enfrentar o ônus. Eles não querem. Eles querem o bônus. Então, loucura. A abordagem é totalmente errônea. Volta aqui de novo. Aqui no D. Aqui, ó, Felipe. Eu queria fazer uma pergunta também sobre o dicionário, professor. Aqui na Comunex Ascensão, essa Comunex é aquela de patrocínio, da região de patrocínio, não é? Que tinha um Tancredo, o senhor comentou no Projeções da Consciência, não é? Eu não sei o que você está falando. Onde é que está? A Comunex Ascensão, aqui no... O senhor citou aqui no Rebete Astrofisicologia. O que você quer? Atrás. Essa mesma Comunex que tem lá na região de patrocínio de Minas, não é? Que o senhor encontrou com o Tancredo, né? E como é que é o Mater Pensene desse educandário? Não, lá é muito fraquinho. Lá é só para ajudar a área. Principalmente do Triângulo e do Alto Paranaíba, quando eu estive lá. Hoje eu estou meio por fora, não estou sabendo como é que está a situação. Mas hoje ele ainda Mas agora lá é muito interessante, porque eu fui lá uma vez, quando eu saí, quando eu desci para a terra, está no município de Patrocínio. Por isso que eu falo. Agora, de lá para cá, a opção de coisa aconteceu ali. Aquilo lá envolve aquela cidade de Nova Ponte. Você conhece a área? Não. Pois é, envolve a cidade de Nova Ponte, Araguari, Uberlândia, Uberaba, tudo tem relação com isso aí. Agora, tem gente lá de Sacramento, na história. Quem dirigiu lá uma boa temporada foi o Eurico Passanufo. A minha mãe trabalhou lá. Entende? Eu aparecia lá porque a minha mãe
gostava que eu fosse lá para ajudá-la na época que ela estava começando, logo depois que ela dessomou. Isso foi na década de 60 para 70. Entendeu? Agora, estudo, lá teve muito trabalho. Atualmente eu não sei como é que estão as coisas lá. Eu não fui lá mais. Acontecem cursos intensivos nessa região ou não? Não, o curso intermissivo envolve isso tudo. Mas, por exemplo, a gente não sabe o teor do trabalho, o nível daqueles alunos que aparecem por lá. Lá é um processo mais assim, do segundo, terceiro escalão, você está entendendo? Não é do primeiro. Já, por exemplo, aqui a Interlúdia é tudo de primeirão, é de punta. Entendeu? A diferença? Volta, aqui, no D, aqui na sua frente. Você estava falando da personalidade consecutiva e a questão dos trafores que emergem a partir dessa identificação. Com o tempo, é provável que aqui a CCCI a gente comece a montar um quebra-cabeça com essas questões de personalidade consecutiva. Vamos ter que fazer os gramas. Pois é. Grama das personalidades, de tudo, fazer gramas. Então, mas isso vai ficar grupal, né? Porque você vai começar a identificar o movimento. Por isso é que eu estou falando para alertar. Eu aqui sou apenas o corifeu. Eu sou o pioneiro. Estou tocando o assunto, está começando a engatinhar. Agora, as novas gerações vão fazer isso tudo, vocês podem esperar. E quais são os efeitos que você vê de um movimento assim mais quantitativo, com mais casuísticas em relação a essa questão? O povo vai ficar tudo mais sério dentro dos trabalhos que eles fazem. Entende? Aquilo que a pessoa se manifesta, a profissão que ela exerce, o livro que ela escreve, o artigo que ela escreve, o debate que vai ter aqui, isso tudo vai ficar cada vez mais sério. Sério que eu estou falando, do ponto de vista de profundidade, de alcance, de cosmovisão. Por quê? O que está acontecendo? A monovisão, a egovisão está desaparecendo pouco a pouco, ela está diminuindo. Aquilo está encolhendo. E agora está ampliando a cosmovisão. Então isso é um caleidoscópio, a gente não sabe para onde vai, como é que vai ficar. Agora, outra coisa muito séria. A maior prova disso é esse tanto de concierges e amparadores que tem aparecido aqui ultimamente. O ano passado, por exemplo, eu nunca vi tanta gente nova em matéria de assistência extrafísica como o ano passado. Na minha vida inteira. Nunca vi isso. Entendeu como é que é o nível? Outra coisa, eu estou sentindo, por exemplo, a escrever, que agora que eu estou mais velho, eu estou mais lúcido daquilo que eu faço. Eu estou chegando aos 80 anos com maior lucidez. Quer dizer, há uma assistência maior. Se há uma assistência, é porque eles têm interesse nisso. Entendeu? Sim. E quais são os desencadeadores intrafísicos que você percebe para ter acontecido esse movimento extrafísico? É a junção do nosso trabalho todo. Depois desses anos todos, por exemplo, o Instituto está com 24 anos. Aqui nós estamos com mais de 16 já funcionando. Isso tudo está começando a aparecer do resultado. Está entendendo? Agora, eu penso que a hora de completar certas áreas nossas, igual, por exemplo, a holoteca, se tiver um hotel aqui, isso vai organizar mais porque vai chamar os intermissivistas. O problema nosso é um só, intermissivista. Quando a gente tiver mais recursos, ou gente que possa pagar, nós precisamos fazer mais divulgação da convocação aos intermissivistas. Porque é muita gente que está aí que não sabe que a gente existe. São esses que estão procurando aí que não acham a gente. Eu já vi casos desses lastimáveis, que a pessoa só descobriu que havia conscienciologia na hora que ela estava morrendo. Ela estava já dessomando, não adiantou nada, então a pessoa começa a chorar na tua frente, é horrível isso. Então precisava da gente dar um jeito de difundir a situação para chegar lá. Agora, não adianta fazer difusão maciça de qualquer maneira. Tem que ver como é que segura, que vai até lá, etc. Quando nós fizemos aqui aquela vez, no mês de maio, o que é que deu no outro ano? Houve um aumento de 15% da turma que está falando aqui. Agora você veja, através da internet, essa coisa toda, tem vindo muita gente. Mas a internet, com o processo de acesso, ainda não é o ideal. Precisa de ampliar isso aí. Outra coisa, nós já usamos aqui várias mídias, mas ainda não usamos uma multimídia grande. Por exemplo, esse meu curso aqui de 2 horas diárias, isso aqui pode ser um programa de televisão, um programa de rádio. Nós ainda não temos isso fixado.
Então, essa multimídia nós ainda não conseguimos. Entendeu? Então, eu preciso ver quando é que isso vai acontecer, se é que vai acontecer, a vantagem que tem, o que vai dar com isso. Esse é um caminho. Professor Valdo. Sim. Como é que trabalha essa comunidade conscienciológica, cosmoética e extrafísica? São esses que aparecem aqui conosco, que tem relação com a comunidade conscienciológica, cosmoética e intrafísica, que é a turma da Cognópolis. No caso, essa comunidade social não é no intercâmbio, é um intercâmbio. Agora, tudo é na base de esclarecimento. É a interassistencialidade pela TARES, tarefa de esclarecimento. Aí tem uma base no extrafísico, na social. Tem muitas bases, não é só uma não. Agora, a base principal hoje nossa é a Interlúdio, essa comunidade. Mas, por exemplo, tem as centrais extrafísicas, tem as parapsicotecas, que a turma está ajudando, entendeu? Tem vários lugares desses. Pedro, aqui no B, você citou na sindromologia, na penúltima linha, a síndrome do perfeccionismo. Sim. Eu queria saber a relação entre ela e a síndrome do hiperconsumismo. É porque às vezes no afã de alcançar essa condição perfeita, a pessoa coloca toda a motivação, o desejo, os recursos fora. Então ela vai adquirir produtos que teoricamente vão dar essa condição para ela se sentir melhor, para ela buscar uma perfeição melhor, uma condição melhor como pessoa. Então pode ser uma manifestação do perfeccionismo, essa tendência da pessoa sempre querer buscar determinado tipo de objeto, entende? Ela não olha para dentro e vê que o problema é dela, ela quer buscar fora e querer complementar aquela falta que ela tem, às vezes com um objeto, uma posição, uma condição semelhante. Ok? Ô Pedro, muito bem pela situação. Obrigado. Espero os outros 400. 500. 1000. Se eu fiz 2000, para você isso é bichinho. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 161 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 21 perguntas online. Os recados de hoje são do Leandro sobre voluntariado na transmissão, João Paulo sobre o curso com Sincobaia, a Cristina e o Everaldo sobre o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética e o Fernando sobre o Conselho dos 500. Agora com vocês, Fernando, também sobre o programa Amigos. Olá, boa tarde a todos. A propósito do verbete de hoje, a gente vê aqui na fatologia, né, um questionamento, né? Você é uma consim apressada em evoluir um intermissivista ou uma consim apressada em consumir um consumista? Se você está apressado em evoluir, a gente convida para investir no programa Amigo da Enciclopédia, ser um associado do programa e um mantenedor da Enciclopédia da Conscienciologia, de toda a estrutura, tertuliário, holociclo, holoteca, que mantém a Enciclopédia da Conscienciologia. Basta ligar na recepção do CAEC 45 35 26 52 e você faz a sua adesão ao programa, a sua renovação da assinatura rapidamente com cartão de crédito ou pelo site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Muito obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. A equipe do Tertuliário relembra a todos vocês, residentes em Foz do Iguaçu, o convite para voluntariar no departamento de transmissão das tertúlias. Tá? Quem tiver ao menos um dia na semana disponível para estar aqui presente com a gente, do meio-dia às 3, procura a gente aqui diretamente ou envia um e-mail para tertulias@caec.org. Obrigado. Boa tarde, eu venho falar em nome da Conscius e do CAEC, do curso com Sincobaia, mensal, que a versão de março vai ser no dia 3, no próximo sábado. É um curso com 10 vagas, 3 sorteios para com Sincobaia, não são muitas vagas, e é um curso com uma tarde de duração. Começa às 3 da tarde, no sábado, logo após a tertúlia, e termina às 8h30.
Então é um curso que você que nunca respondeu o conscienciograma tem a oportunidade de responder uma folha de avaliação, pelo menos. A gente dá as instruções, a gente passa a técnica de análises rápidas, então a pessoa vai ter a oportunidade de responder uma folha de avaliação e, no caso de ser sorteado naquele dia, vai para a cadeira do Consim Cobaia. Então, se você nunca pegou no conscienciograma, nunca respondeu, é uma oportunidade também para aprender a começar a mexer no conscienciograma e saber responder e interpretar as perguntas. Então, relembrando, é no próximo sábado, dia 3 de março, às 3 da tarde, e as inscrições são no CEEC. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Eu estou aqui para convidar os tertulianos e teletertulianos para o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Esse curso aqui é um curso eminentemente prático que tem como objetivo a elaboração e o aperfeiçoamento do CPC. Os principais objetivos desse curso é o autoposicionamento quanto à cosmoética pessoal, a questão da aquisição de técnicas para a implantação do CPC. E esse curso acontecerá em 2 módulos aqui em Foz do Iguaçu, no dia 23 ao dia 25 de março e no dia 25 a 27 de maio. Então, maiores informações, a pessoa pode contactar a Secretaria do CAEC. A gente aguarda vocês lá. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para convidá-los para o módulo de Anatomia e Fisiologia da Linguagem Gráfica do Programa para Iniciação Paracientífica. Esse módulo nós vamos fazer um mergulho na comunicação gráfica, isso é, nós aprofundaremos as questões cognitivas, o processamento cognitivo, na concretização da comunicação e da linguagem gráfica. E também estudaremos os campos interdimensionais a partir dos processos de leitura e escrita. E principalmente entenderemos a todo o processo do signo gráfico para a formação de palavras, para a concretização de escrita, de verbetes, de artigos, de livros, enfim, nós mergulharemos nesse processo assistencial da linguagem gráfica. A Rose passará mais informações. Esse curso ocorrerá nos dias 17 e 18 de março, sábado e domingo, e as inscrições podem ser feitas com qualquer voluntário da Reconsciência ou através do telefone 993-2000. 993-2000. Obrigado. Pessoal, temos aqui um comunicado importante do Conselho dos 500 da Cognópolis Foz. Comunicado da Comissão de Gestão. A Comissão de Gestão comunica oficialmente o cancelamento da próxima Assembleia Geral do Conselho dos 500, agendada para 4 de março próximo, pelo motivo da inexistência de itens de pauta que justifiquem a realização da reunião. A próxima Assembleia ocorrerá em 21 de junho de 2012. Envie sugestões de pauta do interesse da comunidade cognopolitana de Foz do Iguaçu e contribua para a construção da democracia pura. Envie para o endereço de assuntos contato@c500.org.br. Comissão de Gestão do Conselho dos 500. Para amanhã o verbete será Síndrome de Poliana, a especialidade Criticologia, a autora, professora Adriana Lopes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.